o meu irmão, mais velho do que eu, a vida para ele era uma maravilha. Tudo era na brincadeira, na coisa. E ele tinha um grupinho lá e resolveram fazer uma expedição, porque tinha ouro naquele tal lugar. E os dois, e ele e mais dois amigos, caíram fora. E ainda ele não trabalhava ainda mas ele foi guardinha de carros na época, ele fez de tudo também. Porque a minha mãe arrumava serviço para todo mundo, entendeu? E como ela casou-se depois de um certo tempo, mas nós já estávamos tudo grandinho, né? Ele era funcionário da Sorocabana, então ela começou a morar, a gente morava em frente quase da estrada da Sorocabana, do posto, e ela começou a dar pensão para um grupo de amigos dele, uma meia dúzia, assim, mais ou menos, não era mais que isso. Ela fazia o almoço para todos eles lá. Eles iam em casa, almoçavam, pagavam por mês, então já a coisa aliviava, né? Porque ele não, com o ordenadinho dele também, que não era lá essas coisas, e cada um tinha que entrar com alguma coisa, né? Todo mundo trabalhava, mas tinha que estudar, entende? E ela arranjava tudo. Resolvia problemas no colégio, resolvia. O, o Zélio começou a mancar, que eles iam para Piracicaba, porque o meu padrasto ficou doente, meio birutão ele ficou, na época da guerra, a Segunda Guerra Mundial. E eu sei que ele discutiu com o chefe dele, meteu um soco na cara do chefe e foi exonerado. Aí minha mãe ficou louca. E eles resolveram ir para Piracicaba, que ela tinha uma grande amiga lá, e o marido dela era deputado estadual. Então, eu sei que ela mudou para lá, mas quem estava trabalhando e estudando ficou em São Paulo, entende? E ela controlava lá e cá e ainda resolvia o problema dele, porque ele tinha perdido o emprego. Aí, esse casal de amigos dela, ela foi, conversou com eles, e a mamãe disse, não, ele é doente, né? Foi exonerado porque agrediu o chefe de seção, uma coisa justa, mas ela disse, apresentou, fizeram exame médico e tudo, e resolveram. Eu sei que ele foi readmitido, foi aposentado. Aí então sossegou aquela onda de maior dificuldade, né? E nós fomos avançando no trabalho, estudando, e assim ela formou todos os filhos. Não tinha choro nem vela, a gente tinha que ir trabalhar, não é ficar na rua, não. Sabe? Mas era em paz, não tinha esse essas coisas da gente não querer nada, querer só passear. Não tinha nada, não. Era continha, quando precisava, era de um tostão, dois dos ônibus, de um ônibus para a gente visitar essa tia e o tio que moravam na Penha. E a gente ia para lá no fim de semana. E meu tio que morava lá com ela, ele tinha a casa dele, muito gostosinha. E tinha um quintal enorme, plantava, tinha frutas, porque ele tinha aqueles cuidados, porque ele era agrícola, né? E a água que foi feita
para ir para a caixa, em cima, ele resolveram lá muito bem, mas tinha que bombar para encher, até encher a caixa. Então, quando a gente chegava lá, que a gente gastava água, tomava banho e tudo mais, então ele dizia assim, uma vez cada um vai bombar 15 minutos, entendeu? Ele distribuía. Então, todo mundo ia lá, bombava a vez dele, ia o outro, depois ia o outro, enchia a caixa, sabe? Então, quer dizer, as coisas eram resolvidas assim, mas todos cooperando. Ah, bom, aí ele o problema dele era estudar o que havia no mundo, hã? O Agenor, que ele era o penúltimo, né? E ele era inteligente, estudava com facilidade, aquela coisa toda, mas o sonho dele era construir um objeto que levasse os caras ao, sei lá, aonde, como é que ele pensava isso, né? E aí ele começou a programar esse negócio, estudando como é que fazia, e ele mesmo começou a fazer bombas com ele. E o Zélio, que era bem mais novo que ele, achava uma delícia e participava. E os dois, então, um dia minha mãe viajou, os outros, parece que tinha ido para São Paulo, não sei o que ela foi fazer, e eu fui cuidar de umas coisas minhas e da Dolores na cidade, e eles resolvem fazer no quintal, que o quintal era muito grande, né? Uma das bombas que ele fez, eles tocaram fogo no negócio, eu sei que explodiu, e foi um estrondo que abalou o bairro todo, lá em Piracicaba. E todo mundo saiu nas janelas, eles não tiveram dúvida, foram correndo para a janela para saber o que era que tinha acontecido. Ninguém descobriu quem foi o safado que fez aquilo ali, né? Depois, quando a minha mãe soube, a vizinha, que era mais perto, ela ficou apavorada. Caiu, ele estourou lá e caiu não sei o que de casa lá. Olha, foi mas ninguém descobriu quem é que pôs aquelas bombas ali. Depois de uns tempos, aí eles passaram a fazer esses estudos na margem do rio Piracicaba. Então, num lugar mais deserto, mais não sei o quê. E eu sei que parece que desconfiaram deles. Então, aí ele ficou com medo disso aí. Mas ele desenhava o aparelho que ia subir, todas essas coisas. A vidinha dele nos intervalos. E ele era funcionário, porque a minha mãe arrumou para ele na Sorocabana, lá em Piracicaba. Ele trabalhava e aprontava isso, e o ajudante dele era teu pai. Só que ele não continuou, Aí depois ele ficou doente, sabe? Não sei como. Ele apanhou uma tuberculose. Minha mãe trouxe ele para São Paulo, levou ao médico, que a Sorocabana tinha uma assistência médica muito boa, e fez tudo o que pôde lá, aqui, levou, voltou para lá. Aí pegou as coisas do quarto dela. Nós tínhamos um porão muito grande lá também. O quarto dela, ela mudou para o porão. E ficou no quarto dele só a cama dele e uma mesinha do lado. Ela separou tudo.
botou uma vasilha grande no fogão a lenha, e lá, quando ele tomava um café, se alimentava, a mãe tirava o grosso do prato, tudo, e botava tudo para ferver. Fervia tudo aquilo ali, desinfetava. As roupas dele toda ela fervia antes de misturar com as outras roupas. Ela não misturava, ela já deixava tudo separado. Roupa de cama, roupa íntima, tudo. E, então, com todo esse excesso de cuidado e alimentação que ela dava para ele, aí ela arranjou uma cabra. Arranjou uma cabra e botou lá no quintal. Tinha tudo para a cabra comer, tinha, entendeu? Cuidava da cabra e ela tirava o leite todos os dias de manhã, tirava o leite, fazia a alimentação dele, de tarde também. E assim cuidou do doente. Aí, quando chegou a vez de ir ao médico, ela foi para São Paulo. Tiraram lá a radiografia, o médico fez os exames que precisa. Disse, poxa, a senhora fez milagre, hein? Porque naquela época tinham famílias que dormiam tuberculoso ou com a família, com o quarto, com criança, com tudo. E ela, quando ela dizia isso, e quando alguém via, sabia que ia em casa e via a parte dele toda separada, disse, mas como é que a senhora pode fazer isso com seu filho? E ela disse, eu posso cuidar da vida do meu filho e tenho mais 4. Ela disse, que não pode. Olha, não houve nada com ninguém. Nada, nada mesmo. E ele sarou, ficou bom, nunca mais fez extravagâncias, né? Assim. Depois, inclusive, ele tinha uma namorada lá em Piracicaba. E minha mãe, inclusive, quando soube, disse, não, senhor, ela precisa saber que você não havia essa intimidade em namorado como existe hoje, né? Mas nem de longe não podia, minha mãe não queria mais ninguém, sabe? E trazia ele na linha e você precisa, ela não, aí ele não podia sair, ela também não deixava, né? E ele estava melhor, mas não para apanhar sereno, friar, nada dessas coisas. E ela era muito tímida, mas ela teve coragem e foi em casa para ver, para visitá-lo, né? E no fim, sarou, ficou bem, tudo, o tempo passou e casaram, né? Ela foi corajosa. Mamãe disse, ou ela foi corajosa, ou ela era ignorante, achava que não ia pegar para ninguém. Ela dava, sabe? Na ocasião, a mãe disse, não sei não, se ela sabia que a coisa não era brincadeira, porque era muito comum. Uma família até aparecer um tuberculoso no início, a mamãe disse, se for preciso, ele vai para Campos do Jordão, eu dou um jeito para arrumar tratamento lá. Depois que o médico examinou ele, tudo que ela parecia que tinha feito milagre, ela disse, olha, com o seu cuidado, ele disse, é melhor do que ir para Campos do Jordão e ficar lá sozinho. Que depois eles começam a ter amiguinho, tuberculoso também, né? E a coisa, ele disse, às vezes, mamãe disse, então, vai ficar em casa.